Veja bem, embora se discuta, embora tenha 8 anos, nós temos professores que durante o período não conseguiram se adaptar. Nós tivemos professores que pediram transferência para ir em lugares. Nós temos professores ainda, alguns, em quantidade pequena, que resistem ao processo. Ao processo de avaliação processual, e que trabalham mais com a ideia de avaliação pontual. Ao final de algumas casas específicas, num curso, inclusive, que eu coordenei, curso de turismo, chega lá no fim, o sujeito tem que saber tais e tais coisas relativas a uma política direcionada do turismo, por ela mesma. Então, veja, são altos e baixos que a gente tem, e que dentro disso que eu digo para vocês, das contradições, elas vão aparecendo e a gente vai trabalhando. Mas não significa que o sujeito, no outro dia, passe a dar a resposta que a proposta solicita. Mas aí há todo um movimento por parte do aluno, por parte do grupo, que vai questionando, que vai interrogando esse sujeito e vai colocando o cara a pensar outras coisas. O processo de seleção dos professores, ele tem alguma coisa diferente também, além da questão da exigência do título, na seleção em si mesmo, como é que ela ocorre? Tem. Eu acho que isso é fundamental. Se eu pudesse sugerir alguma coisa para a Margareth, para a Marcela, olha, tudo começa na seleção do professor. Não tem a menor dúvida. E mesmo a gente pensando todos os movimentos que pode ter, a gente erra. E a coisa do exemplo de que tem professores que estão lá e estão cá, significa que a gente errou na seleção. Eu participei de várias bancas lá, inclusive duas que eu participei. O sujeito se surpreende depois como professor. Discuta o professor na banca. Então, deixa eu falar do processo. O currículo, como processo lá no final classificatório. Ele não é o elemento que pontua e tem mais pontuação, pode ser doutor, e o outro lá graduado, e pode ser graduado e ter uma classificação melhor que o doutor. Por quê? Tem outras etapas. Tem a etapa da prova escrita, que é a primeira, eliminatória. Depois da prova escrita, tem o sorteio do ponto e a aula didática. Depois tem a entrevista. Em cima da tua produção, em cima da tua intencionalidade, em cima do que tu escreveu na tua prova escrita, e aí a gente começa a escutar, tentar ver as contradições, que o sujeito escreveu uma coisa, falou, e pensou, e propôs, e tudo isso em consonância com um projeto político institucional. Então, os temas sempre caem, vamos pegar aqui, qualquer área, vamos pegar ciências. Então, o estudo da botânica e o projeto político-pedagógico do setor litoral. Que relação tem isso? Pega do serviço social, então lá o estudo da comunidade, me dá um tema de serviço social que salva aí. Mas toda a temática que vocês possam pensar na área de vocês e a relação com o projeto político-pedagógico. Ou seja, como é que eu faço isso conversar? Seja no papel social da universidade, seja no compromisso dele com o aluno, seja no compromisso dele com a comunidade. Como é que eu expresso isso? O cara tem que escrever. E na aula, ele tem que trazer exemplos de como vai trabalhar essa aula fazendo essas relações. Ética, direitos humanos, ética profissional, são temas, Nós temos 10 temas na hora da seleção. É uma outra coisa que a gente tem que ver, inclusive, 10 temas. O candidato conhece o projeto do curso, a qualificação? Sim. No momento da edital, sai a listagem, dos pontos da prova. Sim, mas você tem que fazer uma associação ao projeto. E o projeto fica à disposição do candidato, na biblioteca da universidade. Na verdade, então, existem os projetos dos cursos, que quem está submetendo a seleção deve conhecer a diretriz curricular do seu curso, Necessariamente o sujeito deveria ler para escrever, mas quando ele escreve lá, mostra pra gente que o cara no mínimo leu. A gente vai saber se entendeu ou não depois quando ele fala, Às vezes o cara também puxa para cá, puxa para lá, e a gente fica na dúvida. Eu acho que o cara entendeu, eu acho que o cara assimilou a proposta. O cara jura amores eterno, ao projeto. Mas depois quando o cara vai dar aula, faz outra coisa.
É um risco, é o mesmo que a professora já estava lá. E como é que faz para o cara não perseguir o aluno? Não tem. A gente trabalha na possibilidade do cara ter um engajamento com a proposta. Maurício, e quando você fazendo um vídeo, estica aqui, depois eu Gente, olha, a minha sensação quando eu tive acesso a essa proposta foi meio que comparando, mal escolhido para a caverna de Platão. Foi ver a luz e o que eu faria com isso? Eu guardei algum tempo, nem tanto, porque a gente terminou fazendo, trocando ideias. O professor Maurício me ajudou muitíssimo na minha tese de doutorado, foi um inspirador, inclusive. Mas acho que vocês agora têm esse papel também de pensar, o que eu faço com essa informação? Será que o professor que vai chegar, o novo professor, chegar com uma nova ideia, eu vou olhar para ele e vou dizer, aqui não cabe nada dessa ideia aí que você está trazendo. A sensação que eu tive quando eu entrei no Estado, como professora, que eu fiz em algum momento uma coisa boa, era colegas dizerem assim, quero ver daqui a 20 anos esse seu livro nos outros. Quero ver. Então, às vezes, a gente, de certa forma, até desmobiliza quem chega com a empolgação. Como também o contrário disso. Alguém que já vem de uma aposentadoria e tem 30 anos de uma mesma experiência, uma experiência repetida, 30 anos seguidos, que não são 30 anos de experiência, uma experiência repetida, e talvez eu seja esse elemento que vai dizer, mas vamos pensar algo diferente, não é? São possibilidades. Como eu disse no início, na verdade a vida do professor Maurício Fagundes era como é que nós podemos desassossegar, né, quem está muito quieto, muito certo com as suas certezas, e como é que a gente pode dar fôlego e impulsionar quem já tem fazendo, já tem práticas diferenciadas. Quando se falou em avaliação, Dília e eu, José, o que a gente faz no estágio, na avaliação final? O aluno faz uma autoavaliação, o grupo dele o avalia, a partir de critérios definidos com a turma, então o aluno se autoavalia, o grupo avalia o aluno, é nota, e o professor avalia o aluno. Então não precisa o foco, né, o centro da atenção da avaliação ser o professor, mas é que a gente tem muito forte o vínculo entre avaliação e mérito. E aqui não é mérito, é o processo de aprendizagem, de construção, de intervenção do aluno, dele, comparado com ele, a partir de alguns critérios previamente conhecidos. Então não é um jogo que eu não conheço a regra. Então tem regra, né? Desde o princípio, então está tudo muito esclarecido. Essas formas de fazer, que a Virgínia já faz também no serviço social, do portfólio, então como é que a gente trabalha isso? Como é que eu aprendo com ela? A professora foi linda, mas minha gente não falta aula nesse dia. Eu não sei, essa história de portfólio para mim aqui é uma novidade. Então será que esse grupo pode de repente estar aprendendo uns com os outros? A gente já faz umas coisas legais. Né? O quanto a gente tem que aprender, por exemplo, com a medicina. Outro dia, numa reunião com os diretores, eu fiquei muito encantada com a forma, Virgínia e de uma companheira de estágio, como eles trabalham o estágio, a residência, a intervenção, o acompanhamento que é feito. Puxa vida, é uma coisa institucionalizada, a gente tem que estar penando, como ficamos em pleno dezembro, arrancando os cabelos, porque o estágio na UES, se não remunerado, ok. Mas se remunerado é um pecado. Qual é o problema? Um aluno trabalhador precisa mentir ou até às vezes renunciar a um estágio obrigatório, porque sendo obrigatório não pode ser considerado. Tem umas coisas meio, eu diria, esdrúxulas, que a gente precisa superar. E a ideia dessa gestão, eu acredito, ousadia e participação, é para a gente correr atrás e dizer, peraí, para ser coerente, né? Ter ousadia. O que é ousadia? Então nós temos, eu acho que esse papel, né, de, segundo o Gramsci, voltando, de pensar que somos fermento na massa, intelectuais orgânicos dentro do nosso discurso. Né? Pode ser que a gente consiga muita coisa, pode ser que a gente consiga pouca, pode ser que a gente... Mas será que a gente nunca vai dar o primeiro passo? Não é mesmo Paulo Freire que diz que é fazendo hoje que
possível fazer, porque, do contrário, a gente deixará de fazer amanhã aquilo que dependeria do que fizermos hoje. Então, se a gente está vivendo um momento histórico, fomos convocados, ou nos apresentamos, para constituir esse grupo de vida, se a gente não é, pensando meio assim, 10 mil quilômetros, a gente começa com o primeiro passo. E a ideia de estar aqui hoje é dar esse primeiro passo, né? Que não é seguro, eu diria, eu não tenho as condições dadas do contínuo dele. Eu diria que também a gente pensa que tem questões de logística para organizar para os próximos encontros. Seria muito bom que a gente já tivesse uma agenda previamente combinada. Não temos. Mas, por exemplo, esse material, professor Maurício, se eu puder disponibilizar, eu gostaria de mandar para a lista de e-mail, aquilo que eu apresentei, mandar, né, Helena, para vocês todos, e que a gente possa, sim, em outro momento, estar retomando. Nem sei se eu estarei à frente, porque eu virarei coordenadora do curso de pedagogia. Mas quem está trazendo para cá, né, o Centro de Educação, a gente não continua, é um enamoramento com esse projeto, particularmente eu tenho, dada a minha história como supervisora do Colégio Santa Cecília, do COPEFOL, da Fundação Bradesco, sempre trabalhando com formação, sempre estimulando os professores a reverem suas práticas. E me marcou muito, por exemplo, no Colégio Santa Cecília, no momento em que o professor, que o aluno podia olhar aquilo lá dele, expulsava de sala, sou adorável hoje eu sou mãe, e eu questionar algumas posturas e ele fazer uma greve comigo. Passar uma semana na sala dos professores sem contar uma piada, que era a marca dele. Óculos escuros, não dirigia a palavra a mim, mas um dia aqui na UES, com o professor da matemática, né, ele voltou para fazer licenciatura, ele fez um cabeçalho equivocado. Ele primeiro colocou o nome dele e depois o professor. O professor deu um desconto de 2 escolas. E o raciocínio da questão dele inteira não foi considerado que o resultado não era exatamente o que o professor queria, mas a questão inteira estava correta. Ele disse que saiu acompanhando o professor no estacionamento porque ele não tinha esse costume de conversar e se sentiu à vontade. Disse, professor, mas eu desenvolvi a questão dele, o senhor não considerou, um cabeçalho o senhor considera como reprovativo? Ele disse, olha, se reclamar eu digo, mas é bem bom. Ele literalmente, aquele homem que era tão duro, saiu chorando da UES. Ele disse que passou numa sala e havia uma professorinha de didática empolgada com os alunos, um círculo conversando, e era eu, e a partir de ele acabou a greve comigo. A gente se tornou parceiro e amigo até hoje. Eu acho que a gente evoluiu muito, eu aprendi muito com ele, ele aprendeu muito comigo. A ponto de me dizer que o mais importante da avaliação não é o resultado, mas é perceber na hora do exercício, dizer, Margarete, agora com essa invenção de sair lá, tinha um tabladinho na escola, na hora que tiraram, a gente tirou os tabladinhos da escola, na hora que eu facilito, eu consigo passar pelas carteiras, são 40, 50 alunos, que eu vejo onde a Vinícius engancha, onde eu sei onde ela engancha, fazendo a tarefa que eu sei onde eu tenho que intervir. Ali eu estou avaliando, ali eu estou sendo alguém que vai mediar, que vai de algum modo contribuir, que vai intervir para que esse aluno avance. Porque a aprendizagem não é uma construção dele, né? Se eu penso que não é transmissão, é nossa. E se eu vejo onde ele está com dificuldade, quando eu posso intervir? Né? Então, mais do que a prova que alguém vai revisar, é um processo, é uma construção. Eu acho que a gente está, não diria anos luz não é? A gente está a uma certa distância, mas somos nós que estamos aqui, não outros, não é? Margarete, eu queria dar uma sugestão, né, para todos nós, de que esse acolhimento aos novos professores começasse com uma pergunta que o professor Maurício começou, que é a escola. E eu diria, parafraseando o senhor, o que é o professor, ou quem é o professor. Porque eu vejo que nós entramos na universidade, a gente sabe que a universidade se assenta no tripé, ensino, pesquisa e extensão, igualmente importante. Mas todos nós entramos para ser professor. E a gente se distancia disso. À medida que os anos vão passando, pelo menos a minha experiência tem sido essa, de observar os colegas que se encantam só pela pesquisa, né, e se distanciam do
do ensino, da docência, da sala de aula, do ser professor. Então, eu acho que esse grupo, né, que hoje se forma, esse encantamento da Margarete, que eu tão bem conheço, porque ela encanta todo mundo, sempre foi assim, né? Eu queria que a gente começasse a pensar sobre isso, né, também no grupo. Que eu preciso ser professor, porque eu entrei para ser professor, o meu papel é importante, eu não posso me envolver só com pesquisa e deixar a docência diferente. A gente vê muito tristemente nos cursos de licenciatura, professores totalmente envolvidos só com pesquisa e que na hora da docência são zeros em termos de formação, de repasse, de vivência, de reflexão. Então eu acho que a gente também tem esse papel dentro desse novo olhar para esse projeto. Eu acho que essa iniciativa da Proreitoria, já estou aqui há alguns anos, e a temática assim, que está sendo colocada, eu acho de uma relevância muito grande, não só para quem está entrando, que eu acho que bem menos do que os que já estão aqui, e inclusive estão aqui há mais tempo, e viveram nesse tempo, houve altos e baixos de administração, vamos dizer assim, do ensino, vamos dizer assim, e que em muitos cursos, no meu especificamente que é veterinário, existe um status quo estabelecido em que eu acho que precisa de muito trabalho, porque eu entendo que no próprio aluno, se você não conseguir despertar o interesse dele, no caso, para que ele, a partir desse interesse despertado, ele tome a iniciativa da aprendizagem, se a gente não conseguir fazer isso, ele não vai aprender. Então a mesma coisa eu vejo no professorado. Já está há algum tempo e não sei nem se desde o começo eles entraram com nenhuma aptidão para ser professor. E a gente vê o curso realmente solto no tempo e no espaço, porque essa lógica está, cada um espírito da atualidade, que é esse espírito de cada um por si, Deus por todos, né? Vê a coisa solta assim, no tempo e no espaço, uma bancarrota. São poucos os professores que têm um mínimo de interesse voltado para a construção de uma realidade mais construtiva. E de fato, professor, quando a gente apresentou o projeto, era dizendo a gente tem que pensar que sociedade, não é? Que conhecimento, que universidade a gente deseja. Se é essa sociedade, está tudo certo. Esse modelo que está aqui. É por isso que eu estou louvando a iniciativa de vocês e eu espero que os seus olhos continuem brilhando. E aí eu queria, gente, até uma lógica inversa, que vocês pudessem dizer o nome de vocês e o curso, porque eu acho que nem todo mundo se conhece. Pode começar com você. A, B, assim, porque a primeira você convidada a falar. Bom, os colegas que não me conhecem, eu sou a Luísa, sou do curso de Letras e estou aqui a convite também da minha coordenadora, né? Convite de vocês, da minha coordenadora, a professora Coimbra. E a respeito de tudo que foi colocado, duas coisas me chamaram bastante atenção. Uma é que na UES a gente faz muita coisa diferente dessa forma tão tradicional. A integração cultural, nós temos as 210 horas de atividades acadêmicas, científicas, culturais, que nos cursos da capital, pelo que eu sei, a gente segue aquele modelo muito à vontade. O aluno faz os cursos que quer e traz a documentação para poder ser integralizada aquelas horas, serem integralizadas. Já no interior, como a gente não tem essa riqueza de oportunidades, nós da UES levamos cursos. Então, estimulamos, vemos algumas temáticas e levamos
as temáticas para serem estudadas nessa perspectiva de formação, mas uma formação mais aberta. Então, isso é uma atividade da UES, o curso FECOP fez isso, o Magíster fez isso. E alguns não sabem nem, porque só viram alguma coisa, não era muito bom. E uma outra coisa é a gente perceber, assim como a professora disse, que a gente tem alguma coisa parecida nas disciplinas de estágio, pelo que eu tenho conversado com os professores, na comissão permanente de estágio curricular, a gente vê que a gente tem uma sistemática mais ou menos assim, coerente com uma visão como essa que foi apresentada. Agora, né? Quando a gente, mesmo ser portfólio, a gente pede o nosso relatório. Mas, numa perspectiva ou outra, dentro do nosso próprio curso, a gente tem um distanciamento muito grande. Então, o aluno, ele passa todo o período do curso de letras em que ele faz disciplinas de morfologia, de fonética, de fonologia, e quando chega lá na hora de fazer uma associação teoria prática, gente, eu tenho sofrido, fiquei triste porque a minha monitoria não foi atendida, era para a disciplina de estágio, porque simplesmente os meninos, eles não sabem sequer fazer uma indicação bibliográfica no plano de aula que tenha correlação com o período da prática que ele vai ministrar. E isso não é de outra coisa, não. É do nosso dia a dia, é da dificuldade que nós enfrentamos na relação teoria e prática e numa formação mais integrada entre as próprias disciplinas do curso, viu, minha coordenadora? Que dirá, então, os cursos, entre cursos dentro da universidade. Mas que é possível, desculpe se eu me alonguei, mas na verdade eu precisava aproveitar o momento e fazer o depoimento. Ameniza, letras, É a Campo e Fátima. São seu nome. Nossa, Simbote, vou ser o próximo coordenador do curso de medicina, estou me sentindo um peixe fora da água aqui, mas eu sou muito curioso. E como eu sou coordenador de disciplina e apliquei uma prova, por exemplo, há pouco tempo, eu fico em muita. Eu acho muita ousadia a gente se sentir esse Deus que pode dar nota máxima, mínima, média, quando tem gente que fala decoradinho o que se queria, me deixa muito tranquilo, porque, como dizer, se eu ponho uma tabela aqui, o cara repete a tabela, então é nota máxima. Aí acaba com o meu estresse. Mas as coisas não são bem assim. E me sinto, ao contrário, muito irrequieto quando eu vejo que o indivíduo coloca numa prova escrita. Não, o termo é quando não sabe nada, a gente percebe que não sabe nada, e o meio termo é quando, apesar de não colocar tudo direitinho, decoradinho, ele mostra um raciocínio coerente. Nós teremos que nos basear nisso, sem que aprofunde, mas mostra um raciocínio lógico, depois ele vai decorar. Nunca ninguém me falou se eu devo, como é que eu devo proceder, se eu vou atuar de uma maneira técnica e se fez 100% igualzinho a nota máxima de frente disso, cai, ou se eu devo raciocinar em cima da capacidade que o cara tem de entender bem um tema. Eu acho que eu estou indo por esse caminho, mas eu não tenho respaldo nenhum. E não posso falar para os outros, professor. Eu não sei nem como é que os outros fazem. Eu procuro ser honesto, às vezes eu falo, mas essa minha honestidade me tira o sono, porque eu dou um pouco mais de nota para um e um pouco menos de nota para o outro, para perguntar por quê. Eu falo, né, não sei nem o que falar, é baseado em coisa subjetiva. Eu comparo muito aluno com outro, porque é esse o meu parâmetro. Eu tenho assistido, eu tive a experiência agora de assistir a todas as aulas que os outros professores dão dentro da minha disciplina, para saber o que eles dão. Antes eu não podia nem aplicar uma prova, agora eu aplico a prova. Com certeza. Mas isso faz com que eu tenha contato com como é que essa
como é que esse conhecimento foi passado para o aluno. E aí eu sei pelo menos se esse assistiu a aula ou não assistiu a aula, pelo que ele escreveu. Mas é muito complexo, eu não sei como é que os outros fazem. E na posição que estou vindo a assumir, ideal, né? Talvez fosse ideal que eu aprendesse um monte de coisa aqui com vocês. Alguém vai ter que levar isso para todo mundo. Eu não sei se eu sou capaz disso. Estou aprendendo agora o que é portfólio. Nós também, não é coisa tão utilizada, não. É um desafio maior. Então eu estou aqui pescando coisa para vocês. Sair daqui já com vontade de saber o que é portfólio, já é muita coisa, Moacir, obrigada. Você é Paula. O professor Arthur, que é o coordenador do civil, para eu apresentar o curso aqui na reunião. Curso de História. História de onde? Aqui, da UEF. Na verdade, eu sou professora da UFA e eu estou civil, mas sempre eu posso estar ajudando o Arthur, né? Porque eu já tinha alguma formação nessa área pedagógica e tal, aí ele está me pedindo, mas é difícil, colega. Porque uma coisa também que o professor falou, né, que estava vendo essa, como é que você vai adequando o processo na entrada, as pessoas que vão lidar com a prática, né, assim, eu já vi momentos, assim, até por outras questões muito mais simples, até de ética e tudo mais, e tem um famoso estágio probatório que dentro de 3 anos, pelo menos aqui no estado, eu não sei como é que está na federal, já são 3 anos. 3 anos. 3 anos. Exatamente. Deveria ser um teste que os colegas, né, colegiados diriam no final se aquela pessoa está apta ou não para permanecer dentro de uma linha de trabalho. Infelizmente, nós somos uns irresponsáveis. As pessoas quase nunca deixam de ficar. E dependendo do que elas façam, assim, das práticas que elas tenham, né, eu acho que o nosso corporativismo é algo que cria um grande problema para a instituição pública. Não vou dispensar, porque eu já como coordenadora, não aqui lá na UFA, assim, pessoas em estágio probatório tiveram problema de pegar processo até por plágio, de pegar projeto de aluno e colocar como sendo seu, esse tipo de coisa, entendeu? Mas a pessoa não perdeu o emprego, não saiu do estágio probatório, não fez nada disso. Assim, não existiu. Porque termina todo mundo, né? Ninguém é mau. Ninguém tem esse compromisso, né? Seu filho. Aí assim, são realmente questões que o professor da medicina está falando muito complexas, porque se você tivesse no próprio processo do concurso, uma maneira como eles tentam fazer a entrevista e tal, mas ele diz que às vezes a pessoa é inteligente o suficiente para manipular a avaliação, que no fim, né? Porque é uma questão de mercado, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa sobreviver, né? Nós somos trabalhadores, então tem toda uma tensão aí, mas assim, eu acho que também tem essa outra tensão, né? Assim, que é o fato que, no fim ao cabo, o pior que esteja, a gente sempre termina fazendo vista grossa para não entrar em conflito, né? Nossos pares, aí é um problema. Aula, história. Estou passando um período e fazendo o que é que eu posso. Foi bem uma tempestade.